O Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo e a Agência Galo agradecem a presença de todos vocês nesse encontro virtual super especial sobre arte e educação. Este é o último encontro da maratona de aulas, de eventos sobre temas relacionados à arte e à cultura, que celebram o aniversário de 19 anos do CCBB São Paulo. Conversamos pela manhã sobre o edital de patrocínios 2021-2022 e sobre formação e profissionalização em museologia. No início da tarde, falamos sobre o cinema de Fellini, sobre o Egito Antigo, do cotidiano à eternidade. E agora vamos conhecer mais sobre o projeto patrocinado pelo Banco do Brasil, CCBB Educativo, Arte e Educação. Todos os eventos estão sendo gravados e serão disponibilizados no YouTube da Agência Galo e do Banco do Brasil. Destacamos também que no site ccbbeducativo.com foram disponibilizadas mais de 100 atividades realizadas nos CCBBs de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, nos anos de 2018, 2019 e 2020. Os conteúdos são direcionados para todos os públicos, especialmente estudantes, professores e comunidade escolar em geral. Então, para começar, convidamos para a apresentação a Francisca Caporali, Valquíria Prates e Samanta Moreira, coordenadoras do JACA, Centro de Arte e Tecnologia, CCBB Educativo, Arte e Educação. Tudo bem, Samanta, Francisca, Valquíria? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Patrícia, boa tarde a todos. Obrigada por convidar a gente para essa conversa. Sá está aí também? Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Patrícia. Obrigada por essa conversa possível aqui. Parabéns ao CCBB em São Paulo. Vamos lá. Val, a gente pensou uma apresentação, pode ser, Chica? Posso começar? Deve. Boa tarde para todo mundo. Agradeço quem está com a gente nesse feriado, nesses dias que são todos assim, no mesmo lugar, né? A gente pensou essa conversa sobre arte e educação nesse aniversário do CCBB de São Paulo, um pouco uns 2 anos, no projeto CCBB Educativo Arte e Educação e para tentar começar das nossas razões, do porquê que a gente trabalha com arte e com educação, né? Para isso, o convite que foi feito para essa conversa foi para trazer um pouco de um contexto, né? O que é isso? O que é arte e educação? O que é mediação cultural? Então, isso é menos do que um curso, do que uma palestra, isso é uma conversa em que a gente vai trazer algumas coisas que a gente escolheu e que são nossas referências, que são nossas bases, dentre tantas outras. Fazer esse tipo de escolha num dia de celebração é uma responsabilidade grande, né? Então, eu trabalho com mediação cultural, arte e educação, ensino da arte há mais de 20 anos. Eu nunca trabalhei com outra coisa. E eu sempre trabalhei neste contexto dos educativos, de museus, de centros culturais. E a minha história começou no MAC da USP e eu passei por diferentes educativos no CCBB de São Paulo. E é muito bonito entender como a gente pode praticar tantas coisas diferentes nesses corredores, nessas salas, nesses espaços, né? O que, trazendo um pouquinho, né, da história da arte e educação, eu queria
queria começar falando um pouquinho do Herbert Reed, que é um poeta anarquista inglês, que escreveu um livro que chama Educação pela Arte, em 43. Esse livro, ele é a base para tudo que a gente vem praticando de maneira direta ou indireta, quando a gente faz educação e arte nos nossos projetos pedagógicos. Então, quando ele escreveu esse livro, ele tinha uma ideia muito inspirada no John Dewey, que é um filósofo que pensou muito nas relações entre a arte e a vida, de que a gente, quando a gente tem contato com as artes, a gente presta mais atenção nas coisas que estão acontecendo perto da gente. A gente consegue se expor a outros níveis de percepção, dar nomes para coisas que a gente sente. E aos poucos, entre sentir, perceber, relacionar e dar nomes para essas coisas, ou não dar nomes, ou simplesmente transformar um sentimento numa imagem, ou num som, ou numa poesia, a gente passa a entender melhor qual é o nosso lugar no mundo, ou a gente passa a entender que a gente pode inventar o mundo e o nosso lugar no mundo. E isso é muito libertador, né? Então, são essas as bases de todo um pensamento que povoou museus e centros culturais em grande parte do mundo. É a partir dessas ideias que se estruturam os currículos e as licenciaturas de artes, ainda que esse pensamento tente dar conta de uma relação com o mundo que é uma relação pela experiência, que é da mesma ordem da relação que a ciência tem com o mundo, né? Na ciência e na arte, é o pensamento livre e a experiência que podem nos levar a refazer o mundo. Então, nesse sentido, a educação pela arte é um como fazer. E esse como fazer, ele tem que lidar com as nossas ancestralidades, com a história, a nossa história local, com a história mundial. A gente precisa lidar com as geografias, com a economia, com a política, com as ciências, dentro do pensamento do que é essa educação estética. Então, na base desses movimentos de ensino da arte ou de vivência da arte, vem esse pensamento da experiência arte-vida, que vem do John Dewey, e desse como fazer pela arte do Herbert Reed. A gente está falando aí das décadas de 40, 50, e trazendo assim, dando um salto, e tendo essa clareza que eu fiz uma escolha pelo tempo reduzido que a gente tem, é importante lembrar que aqui no Brasil, em 48, começou um movimento muito surpreendente, assim, né? Que é o movimento das escolinhas de arte do Brasil. E esse movimento reuniu muitos artistas e muitos educadores que eram artistas e artistas que eram educadores, em torno de encontros de fazer arte com crianças. Então, dentro desse movimento, a gente tem o pensamento de Herbert Reed, Paulo Freire, de maneira muito forte, estruturante, entendendo a criança como uma pessoa produtora de cultura. E a gente tem ali um cultivo da expressão artística. Então, eu faço arte quando eu canto, quando eu danço, quando eu pinto, quando eu desenho, quando eu faço vídeo, quando eu faço fotografia. E esses encontros acontecem diariamente
nisso que a gente hoje em dia chama de contraturno. Eram aulas pagas, os pais pagavam por essas aulas e pela compra de materiais, mas isso se tornou um movimento nacional. Então, a gente está falando de 48, quando surgiu a primeira escola no Rio de Janeiro, né, com um artista, educador, fundador, que é o Augusto Rodrigues. E aí, para quem tiver mais interesse sobre isso, tem um pesquisador na Unesp, que é o Sidney, que vem pesquisando isso dentro do núcleo da professora Regiane Coutinho. Para quem quiser saber mais, depois pode me procurar e eu passo o contato do Sidney. Mas toda essa história, para mim, é muito preciosa, porque de dentro dessa história saem dois pensamentos que a gente tem hoje em dia como base de escolha para muita coisa, que é o pensamento de uma livre expressão ou o pensamento de um ensino da arte com um currículo. Então, a gente está falando de duas educadoras, que são a professora Noêmia Varela, que defende a livre expressão. Ali a gente está falando dos anos 50, 60, 70. E a gente está falando também da professora Ana May Barbosa, que renovou a maneira como se ensina artes nas escolas, que lutou por políticas públicas de ensino da arte nas escolas, mas também, ao se tornar diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, fez do seu museu um primeiro museu com um departamento educativo universitário, gerando pesquisas sobre arte e educação. Começa, então, um movimento pela arte e educação ali dentro daquele contexto. Bom, dando um salto imenso para chegar onde a gente está hoje, quando a gente pratica os nossos projetos de mediação cultural e de arte e educação, a gente tem ali nos anos 90 e nos anos 2000 um fortalecimento das leis de incentivo à cultura e possibilitam que projetos de duração determinada possam acontecer dentro das instituições e fora delas, a partir desse desejo de experimentações em artes, vivências em artes, mas de uma aprendizagem em artes que se dá não a partir de um currículo especificamente, mas a partir de questões, temas, interesses. E aí a gente está falando, então, que nasce um outro tipo de projeto e de possibilidade de praticar a mediação cultural e a arte e educação, que são esses projetos dentro de exposições temporárias e não necessariamente com acervos. A gente está falando de colaborações entre artistas e educadores dentro de programas públicos, que é o nome que a gente dá para as programações de cunho de mediação cultural, né, de cunho artístico e cultural. E a gente tem dentro desse contexto, então, muitos projetos como projetos educativos de bienais de São Paulo, de centros culturais, de institutos culturais e também de museus. Então, dentro desse contexto, a gente tem a maior parte dos profissionais de arte e cultura trabalhando hoje em dia. Então, são educadores, artistas, profissionais de arte e cultura que se dedicam a diferentes tipos de pesquisa e diferentes linguagens, e com os quais a gente estabelece diferentes maneiras de trabalhar. Então, a gente não está falando mais de uma metodologia ou uma proposta específica. Quando a gente fala de mediação cultural, e dentro dela, de uma das modalidades que é a arte e educação, para se praticar isso, mas a gente está falando de uma possibilidade de fazer escolhas, dentre elas, de praticar conteúdos do patrimônio dentro da cidade. A gente está falando de movimentar as pesquisas específicas que andam dentro de um mesmo campo e fazer um programa ou uma programação a partir de um interesse comum.
E a gente não está falando exclusivamente mais de crianças e jovens, a gente está falando de públicos variados, né? E a gente está falando de ideias específicas de comunidade, participação, democracia. Então, nos educativos e nos projetos de mediação cultural, eu entendo hoje que o que a gente mais pratica é aprender a conversar e aprender a reconhecer quando outras pessoas têm opiniões diferentes das nossas. E dentro disso, me parece que é uma das coisas mais importantes, né? A gente ter onde praticar o que a gente entende que é o mundo, colocar as nossas visões de mundo à prova e por aí afora. Então, essa é a base de muitos dos projetos educativos que acontecem agora. E aí, assim, dentro disso, um projeto que me é muito caro e um projeto do qual eu faço parte é esse projeto CCBB Educativo Arte e Educação, feito pelo Jaca Center. É sobre ele que a gente vai conversar hoje para celebrar esse aniversário do CCBB. E aí eu acho que para entender melhor o que acontece desde 2018, quando a gente pratica mediação cultural e arte e educação no CCBB de São Paulo, acho que a gente podia conhecer um pouco do que o Jaca vem praticando há 10 anos, quando pensa na relação entre arte e vida, quando pensa o que é o trabalho de educação e arte. São trabalhos que envolvem de verdade profissionais brilhantes, educadores, jovens educadores, dedicados, envolvidos na pesquisa de mediação cultural e de arte e educação, e que eu posso dizer que é um grande privilégio poder conviver com esses profissionais. Então, queria passar a palavra para Francisca Caporali, para ela continuar essa conversa contando um pouco do que é a pesquisa do Jaca. Boa tarde a todo mundo. Val, obrigada pela introdução linda sobre o tema que a gente fala hoje. Eu vou falar um pouco do Jaca. O Jaca, a gente fundou esse espaço como um laboratório de um território, que é o Jardim Canadá, que é um bairro periférico aqui de Belo Horizonte, e que tem muitas especificidades, assim, do mesmo jeito que é também amplamente Brasil, né? Então, a gente escolheu construir um projeto para esse bairro que tinha conexões, né, histórias pessoais nossas que cruzavam com esse lugar. Em 2010, a gente abre o Jaca também como um primeiro programa de residências artísticas. Desde então, é um programa que a gente segue fazendo sempre, assim, que tem uma importância muito grande para a gente de experimentação. E a partir de metodologias, de estratégias de trabalhar nesse contexto, a gente começa a trabalhar em outros lugares também, né? Assim, sempre tentando partir de questões que são próprias do local e como elas se cruzam com questões que são globais e também maiores, né? Então, um lugar que podia muito, ele servia como um laboratório mesmo, né? Ele podia sofrer intervenções, ele estava numa transformação muito grande quando a gente primeiro foi para lá. E em 2015 a gente escolhe construir um Jaca, já a partir de todas as nossas experimentações com a arquitetura, com a universidade. Então, desde o começo, o Jaca, mais do que diferenciar essas duas áreas da educação e da arte, praticava uma arte que entendia que a educação era inerente à nossa prática, né? Então, a gente sempre esteve próximo às escolas, de artistas que também se interessam por essa prática, né? As residências um pouco fomentavam essas proximidades nossas com os outros artistas. E a gente trabalhou dentro da educação, né, assim, formal, em todas as esferas, desde
escolas de crianças bem pequenas até na universidade, onde a gente teve alguns projetos de extensão por muitos anos. Então, em 2017, a gente envia ao CCBB, né, uma proposta que entendia também, partindo desse... de entender que os CCBB são 4, né, que têm contextos diferentes desses lugares, que em volta de cada CCBB é um lugar com muitas dinâmicas próprias. Como que a gente podia partir daí para tentar uma mesma prática, né? Assim, uma prática que permitia essas diferenças e de cultura ou né, de cada estado, de cada cidade, reverberassem dentro dos centros culturais, né? E aí, eu falei um pouco rápido, eu acho. Assim, uma outra prática do JACA é documentar e sistematizar essas trajetórias, experimentações nossas, né? Então, o JACA tem uma prática dessas publicações, que são às vezes anuais ou que se referem a um projeto mais extenso, né? O JACA é uma associação sem fins lucrativos desde 2013, iniciou como um projeto e depois se formalizou como uma pessoa jurídica dessa maneira. E logo no começo do JACA, né, eu conheci a Samantha, que é outra coordenadora do JACA também e do projeto do CCBB Educativo Arte e Educação, através de um projeto no Capacete, que é um outro espaço. A Samantha tinha um ateliê aberto. Então, a gente vem dessa prática de espaços, né, assim, de um convívio, de uma prática coletiva muito forte. A gente entende que o CCBB permite, de uma maneira muito intensa, né, pela escala do projeto, que a gente prove muito das coisas que a gente foi construindo nesses anos dentro dos nossos espaços, né? Como criar dinâmicas de trabalho que permitam autonomia, mas que também crie um fortalecimento do grupo, essa prática de trabalhar com outras pessoas, de sempre se permitir uma contaminação da prática das outras pessoas. Então, a gente estruturou um programa que também conta com a nossa equipe do dia a dia, né, que é formada por coordenador local, né, que são profissionais que já haviam colaborado com a gente em outros momentos, a Val, coordenadora pedagógica, né, dentro do CCBB a gente tem os coordenadores locais, uma coordenadora pedagógica, um produtor e educadores e estagiários. A gente criou esse espelho de uma equipe igual dentro de cada CCBB e foi muito lindo esses 2 anos, assim, né? A gente acolhe os artistas como convidados das nossas programações, eles também formam os educadores e a gente, né? Então, vem, ao longo desses 2 anos, sendo um processo intenso de formação e de experimentação através das propostas que a gente pratica com o público. Agora eu vou passar um pouquinho a palavra para a Samantha, para ela falar, já partindo, né, do que a gente pratica no JACA, do que a gente vem praticando dentro do CCBB. Vamos lá. Boa tarde, de novo aqui. Feliz em estar trocando e compartilhando com vocês essa experiência que a gente teve durante esses 2 anos, nos 4 CCBBs, né, nos Centros Culturais do Banco do Brasil. E vou falar um pouquinho dos eixos e do desenho em que se estrutura esse programa, o programa CCBB Educativo, Arte e Educação, que desenvolve ações que estimulam, na verdade, o nosso desejo, desde o começo do programa, que vem de acordo também com as outras práticas que a gente já vinha desenvolvendo coletivamente, individualmente em outros projetos. Ele trabalha muito com a perspectiva da gente estimular experiências, criação, né, investigações, reflexões, e muito pautado em valores a partir, né, da transversalidade em processos pedagógicos,
criativos, artísticos, curatoriais, e em meios a partir de trocas, de partilhas com amplo processo de inclusão e acessibilidade. O programa, como a Francisca falou, e Val também, o programa ele tem uma especificidade de que atua em cada CCBB, mas o desenho e as ações do programa são uniformes, né? É um programa unificado que acontece com uma prática igual nas 4 cidades, né? São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então, a gente tem como uma das práticas das ações dos eixos permanentes, cotidianos, que acontecem todos os dias, as visitas mediadas. Essa equipe que vocês estão vendo, essa é uma imagem da equipe de São Paulo, Márcio Harum, Cauê Donato, enfim, eu, Val, todos os educadores da equipe, enfim. Então, a gente tem as visitas mediadas, que são pautadas e recortadas em visitas agendadas, que são visitas que atuam diretamente com agendamentos de escolas, organizações sociais, instituições, sejam públicas ou privadas, através de um agendamento permanente que o programa atende, a partir desse agendamento diário, né, em todos os períodos, matutino, período da tarde e noturno. As visitas mediadas ao público espontâneo, também com horários que eram específicos dos dias que os educadores estavam prontos a fazer uma visita com esses grupos de um público espontâneo que chega ao Centro Cultural, né, para visitar a exposição, assim também como para as outras atividades, para mediação em outras atividades na programação do CCBB, e a visita patrimonial, que é uma visita voltada a aspectos da arquitetura, do patrimônio, e especificamente do Centro Cultural né, em São Paulo, muito ligado ao triângulo, né, no qual o prédio se encontra, então, ao Triângulo do Café, e a Expedição no Cofre, que é um lugar muito curioso, enfim, por ser uma agência, né, do Banco do Brasil. Então, as visitas mediadas se davam nesses 3 eixos. As visitas agendadas com as escolas, o público espontâneo e a visita patrimonial. Seguindo as ações que a gente tinha permanentemente, o lugar de criação eram atividades que aconteciam aos finais de semana e feriados, aos sábados, domingos, um programa visando ocupação, produção, criação, diálogo com a arte e muito pensando em atividades voltadas à criança e à família. Então, onde a gente tinha uma diversidade, a gente tem uma diversidade de oficinas desenvolvidas pelas equipes, que atuavam também em diálogo com as exposições em cartaz, assim como com parte da programação que o CCBB também tinha tem na área de teatro, tem na área de cinema, enfim, buscando esse diálogo e mediação dos diferentes segmentos da programação do Centro Cultural Banco do Brasil. Então, são atividades abertas, atuando justamente nesse encontro de pensar o convívio dos educadores da nossa equipe com as famílias e com as crianças que frequentam o Centro Cultural. Ainda dentro das ações permanentes, que a gente... Então, aqui são oficinas diversas de desenhos, oficinas que trabalhavam com vários processos criativos. Entre as ações, que eu acho que também tem uma particularidade no programa CCBB Educativa Arte e Educação, a gente pensou muito e atua muito também com
um público adulto, pensar a mediação e o educativo dentro do Centro Cultural Banco do Brasil, voltado também, além da mediação, às exposições, quais outros processos de formação e quais outros processos de encontro e compartilhamento ali de conhecimento a gente poderia atuar. Então, o Processos Compartilhados é uma ação onde a gente convida profissionais, na verdade, de diferentes áreas dentro do campo da cultura, especificamente. Então, profissionais da expografia, da museologia, da luminotécnica, de edição, de processos, enfim, diferentes dentro do campo de atuação do profissional da cultura para poder trocar experiências, né? Entendendo que muito desses processos de profissionalização na cultura são a partir da experiência, né, de um conhecimento. Então, era um projeto de encontros justamente para essas trocas específicas em diferentes áreas de atuação da cultura. Enfim, de produção cultural, de gestão cultural, chamado Processos Compartilhados. Transversalidades é uma ação muito, muito especial dentro do programa CCBB Educativo, Arte e Educação, onde a gente conseguiu ter um processo a longo prazo, de encontros voltados principalmente para a comunidade escolar. Então, professores, diretores, enfim, pessoas que atuam, né, artistas voltados à área da educação também, profissionais que atuam nesse campo, onde a gente onde tínhamos convidados que também atuam dentro dessa discussão de processos transversais da educação e da arte, e muitas vezes a gente também trazendo diálogos diretos e links diretos com a exposição em cartaz. Então, eram encontros mensais, onde a gente tinha um grande corpo de docentes, de professores de escolas municipais e estaduais, enfim, particulares, organizações que se tornaram grandes parceiros do programa também, onde a gente teve muitas trocas riquíssimas sobre essas perspectivas, processos que é entender um grande centro cultural, como o Centro Cultural Banco do Brasil, atuando diretamente a uma comunidade escolar, né? Além disso, existiam nesses encontros, enfim, diferentes áreas de profissionais, e onde a gente também tinha um acesso a sorteios do transporte, de um número de ônibus que o programa também possibilitava esse acesso de escolas públicas, enfim, a pertencerem, a terem uma participação efetiva na programação do CCBB. O Com a Palavra é uma outra ação também voltada a um público espontâneo, enfim, de diferentes idades, onde a gente convidava diferentes profissionais a fazerem uma mediação. Então, não mais a equipe do educativo, né, os educadores, mas sim um convidado específico, pontual para cada exposição, que trabalhasse uma visita, né, num dia especial ali. Então, aqui é Éder Chiodeto, enfim, fazendo uma visita na exposição do Man Ray. E a gente tem também pautado a programação mensal, o Múltiplo Ancestral. O Múltiplo Ancestral também de muita importância e muitas conexões em todos os CCBBs, como uma plataforma de troca com o público e mestres e mestras de saberes, enfim, ancestrais, de saberes voltados a práticas culturais, articulando questões de memória e patrimônio. O programa todo tem uma pauta voltada ao patrimônio, né? Pensar o patrimônio, não só o patrimônio arquitetônico aos quais os CCBBs têm, né, pela ocupação, enfim, pelos prédios aos quais ocupam em cada cidade,
mas sim pensar também a educação como um processo de patrimônio imaterial, e onde a gente tem no site, na verdade, grande parte de todas essas, das conversas dos transversalidades, de relatos e relatórios feitos pela equipe de educadores, de coordenadores, enfim, locais, trazendo um pouco dessa memória e de experiência como uma base também de pesquisa do programa. Então, era uma diversidade de assuntos e temas mensais. O espaço de convivência, também um projeto muito importante para a gente, com uma atuação direta com as produções das exposições que em cartaz, né, no Centro Cultural. Então, a gente trabalhava esse espaço, a ideia do espaço de convivência, uma produção do educativo junto à produção da exposição, onde a gente trabalhava diretamente assuntos voltados à inclusão e acessibilidade, e também a pausa, a outras trocas e percepções de experiências e produções a partir das exposições. Então, além das visitas, né, mediadas, além das possibilidades que a própria exposição apresenta, enfim, o espaço de convivência é um lugar de encontro e de possibilidades de produções de outras frentes, além de uma discussão de acessibilidade diretamente dentro do espaço expositivo. E o convite à ativação é o nome que a gente dá às nossas práticas, enfim, de dispositivos impressos, de materiais que eram distribuídos, pensando também voltados a cada exposição, onde a gente tinha articulações e ativações, além de um processo expositivo, com o desejo de que esses materiais tivessem e tenham, enfim, uma vida duradoura, além da exposição, onde o público, os participantes dessas visitas, pudessem levar esse tipo de material para a comunidade escolar, para sua casa, enfim, e pudesse partilhar dessa experiência e dessa vivência dentro do Centro Cultural Banco do Brasil, expandindo isso com a sua família ou com outros amigos, enfim, ou mesmo como um objeto de colecionismo, de outras articulações. Então, também como trazer o conteúdo da exposição para outras frentes produtivas e criativas. Além desse programa, né, do cotidiano permanente ali, de assuntos e ações, enfim, de atividades que o programa educativo atua, né, como um receptivo também dentro do Centro Cultural Banco do Brasil, existiram uma série de parcerias permanentes, enfim, que também criaram outras proposições de atividades como essa fotografia com Trilhas, que era uma escola, enfim, onde também a gente conseguia trabalhar a questão do autismo e outras possibilidades de convívio e acessibilidade. Assim, enfim, como essa da Trilhas, uma série de outras parcerias do entorno e de possibilidades ali que esses 2 anos nos apresentaram de atuação. E a formação de equipe e de gestão, a gente sempre também teve uma troca muito efetiva entre as 4 equipes dos 4 CCBBs, né? Então, em todo semestre a gente tinha encontros das coordenações locais, assim como das coordenações pedagógicas, com a equipe de gestão, com a equipe de comunicação, com formações ligadas à inclusão e acessibilidade. Então, isso também fazia com que a dinâmica do programa tivesse uma troca de experiências entre a especificidade de cada centro cultural, né, de cada CCBB, de cada cidade, e a possibilidade da gente também perceber potências e necessidades ali pontuais
né, e uniformes dentro do programa. Então, essa imersão também, ela trabalhava com alinhamento entre as coordenações e os 4 CCBBs, e normalmente aconteciam na sede do JACA, onde a gente também tinha resultados ali e trazia experiências das equipes e trabalhava estratégias para o próximo semestre. Enfim, acho que eu falei um pouquinho rapidamente desse desenho, de como o programa acontecia, enfim, e com a perspectiva de que a gente também tenha aí uma continuidade dessas experiências. Então, acho que agora abrimos as perguntas, né, Patrícia? Abrimos as perguntas agora? Isso, Samantha, Francisca, Valquíria, muito obrigada. Eu acho que eu vou abrir a câmera aqui. Acho que Francisca, Valquíria, se vocês também quiserem abrir a câmera para a gente poder conversar um pouquinho. Nós recebemos várias perguntas, eu quero agradecer muito a disponibilidade e as contribuições de vocês novamente. E para iniciar nosso bate-papo aqui, um dado relevante. Nós recebemos, no ano de 2019, mais de 30 mil pessoas, né? Mais de 31 mil pessoas foram atendidas pelo programa CCBB Educativo Arte e Educação, entre visitas educativas, visitas agendadas ou espontâneas, nas atividades que a Samantha comentou aí. Todas essas pessoas, elas receberam esse input, né? Elas sabiam da programação de vocês. Então, a primeira pergunta é sobre comunicação. Hoje eu estou à frente da comunicação do CCBB e eu acho que é um desafio para todos nós explicar para as pessoas essas atividades, essa classificação das atividades. Então, queria saber como divulgar de uma forma que todas as pessoas, que a audiência fique cada vez maior e todas as pessoas possam conhecer a programação do CCBB Educativo. Eu posso começar respondendo? Acho que todo mundo tem alguma coisa para falar sobre isso, mas eu entendo que para todas as instituições culturais e para qualquer projeto de mediação cultural, a primeira mediação acontece pela mão da comunicação, né? Então, assim, ela é estratégica para além do que a gente possa enxergar, porque é preciso que ela seja sensível o suficiente, mas muitas vezes o tempo que se tem para fazer uma comunicação de um projeto não é o tempo da sensibilidade, como a gente entende esse tempo, mas é nesse lugar que as pessoas escolhem participar ou não participar. Então, a gente tem que tentar de muitas maneiras diferentes. Não basta só escolher um público ou outro público para determinada atividade ou o quê, mas a gente tem que estudar todo o tempo a partir da frequência, da adesão do público, onde é que a gente pode estar alcançando ou não alcançando as pessoas com quem a gente quer falar. Então, dentro do que é o pensamento de mediação, não adianta a gente pensar só ali no corpo a corpo do dia a dia. A gente precisa pensar naqueles que a gente ainda nem imagina quem são, aqueles que a gente não sabe onde estão, muitas vezes, para tentar falar. E eu acho que esse tempo que a gente tem agora com as instituições culturais fechadas fazem com que a gente tenha que pensar muito mais nisso, porque fica muito claro como a gente está aprendendo e aprendendo e aprendendo sobre o que não é o encontro ao vivo, né? Que é o lugar onde se dá essa comunicação.
Às vezes eu tenho uma sensação nos diferentes projetos de que é como se a gente estivesse jogando uma garrafa no mar para ver se alguém pega a mensagem. Por mais que a gente planeje estrategicamente a comunicação com os públicos, muitas vezes a gente joga assim essa garrafa e as pessoas vêm, e as pessoas chegam e é surpreendente muitas vezes. Mas quando a gente lida com dinheiro público, jogar a garrafa às vezes não é suficiente. Às vezes a gente tem que ir lá onde está essa pessoa invisível para trazer essa pessoa para perto. Então, assim, passa por muitas camadas, né? Falar um pouquinho sobre o que a gente faz, tentar tornar isso, tentar trazer aquela camada de experiência que o Dewey, a Anna May, o Herbert Reed, todo mundo falava. Talvez isso tenha que ir mais para dentro da comunicação também, né? No fundo, é o lugar onde a gente encontra com a pessoa, é onde a pessoa percebe que faz sentido para ela o que a gente faz, né? Enfim, acho que está nesse lugar para mim. Não sei se as meninas querem falar alguma coisa. É isso mesmo, Valquíria. Assim, eu queria só lembrar do site, né? ccbbeducativo.com. É um repositório de conteúdos muito relevantes, assim, essa disponibilização das atividades que vocês fizeram, entregaram nos últimos anos, trouxe ali uma cronologia, uma história, né? Um patrimônio imaterial sobre arte e educação, e que está disponível no ambiente virtual, né? Bonito isso, Patrícia. Agora que você falou isso, só falar uma coisa. Eu acho muito bonito no site como tem a programação e tem os textos de quem viu a programação, que são os nossos educadores, que é a comunicação do Jaca também, comentando e mediando aquilo que aconteceu na hora que aconteceu. Então, o site do programa é mesmo um ponto de encontro e é uma possibilidade de encontrar as pessoas que participaram das programações, os nossos educadores, e um pensamento sobre aquilo que foi a conversa e o encontro ao vivo, né? Então, também é um jeito de dilatar a experiência e permitir que ela aconteça para quem não estava lá, né? Só queria falar também um pouquinho que tem uma coisa de como a gente está em 4 lugares, né? E as exposições, muitas delas passam pelos CCBBs, assim, 3, 2, 4, às vezes, né? Então, quando a exposição chega num lugar, ela já vem carregada de vivências da outra cidade, né? Então, isso para a gente não só tem sido um ponto bem bonito assim entre as equipes, como elas podem passar essa experiência para a equipe que vai receber a próxima exposição, mas para o público também, né? Os professores que vão com os alunos, eles já podem visitar a exposição assistindo uma visita mediada, outras transversalidades. Então, o site tem essa importância de conectar o que acontece nos 4 CCBBs também, das diferenças e do que é igual, né? É também um lugar onde a gente coloca todos os convites de ativações, tudo pode ser baixado e reutilizado, recompilado, porque a gente entende que é essa entrega também, né? Que muito dali possam surgir outras coisas. Eu só queria também finalizar, só assim, acho que finalizar, quer dizer, finalizar não, é um assunto que não tem muito fim, né? Acho que a própria ideia também da programação, a gente não apresentou dentro desse pequeno tempo de slides, enfim, outras atividades que também permeiam o programa, né? Então, além disso, a gente tinha uma série de atividades extras e de datas, enfim, onde se traziam também processos de comemorações, enfim, em datas comemorativas, onde a gente também pensava como trazer esses assuntos, né, a partir de outras inquietações, outros processos, encontros, e a partir do momento que o educativo também atua com convidados, né, com outros agentes ali do educativo, essa comunicação ela também passa a ter uma expansão, né, principalmente hoje com as redes sociais, enfim,
onde a gente também tem um processo de uma amplificação de uma reverberação muito maior, né? Então, como existe uma programação também que não é pautada só na equipe do educativo, isso também apresenta outros agentes para essa expansão, né? De trazer e de trazer para o Centro Cultural Banco do Brasil e de também poder apresentar possibilidades de diferentes assuntos que acontecem nesse campo da educação dentro do espaço. Obrigada, Samantha. Valquíria, a Mariana pergunta: em que aspectos a arte influencia no aprendizado como um todo? Mariana, essa pergunta de $1 milhão para tanta gente. Então, assim, olha, eu vou dizer o que eu acho e eu vou dizer o que eu tenho visto há décadas, tanta gente diferente falando sobre, tá? Então, assim, ó, a arte e também a ciência, como a gente tinha falado do Dewey, né? Ele nunca separa a arte da ciência quando ele vai falar de como, quando ele vai falar de métodos, né? Então, assim, tem uma coisa no trabalho do artista e do cientista que leva para um lugar de experimentar, ou de tentar entender, ou de precisar fazer. Esse trabalho de investigação profunda e de construção de sentido é esse lugar que, por exemplo, o Herbert Reed defendia, quando ele falava assim, então, a educação pela arte, ela não se trata de aprender a desenhar e pintar, e fazer escultura ou videofotografia, X. É outra coisa, é um jeito de fazer, é um uso de metodologias artísticas, pensamento artístico, pensamento de criação. Isso exige que você esteja preparado para uma educação estética, dos sentidos mesmo, né? De como eu percebo as coisas, como eu vejo, como eu escuto, como eu toco, como eu dou nome para as coisas, como eu penso sobre coisas que podem ser assim, ou podem parecer absolutamente assim banais. Eu estou vendo aqui um beija-flor chegando aqui todo dia aqui na minha varanda. Ele não vinha antes, mas agora aqui tem uma samambaia, ele vem. Puxa, será que tem alguma relação? Então, assim, estou dando um exemplo bem bobinho do que é eu prestar atenção numa coisa que parece banal, mas que pode me levar para descobrir um monte de coisas sobre as plantas, os animais, e é só um beija-flor que passou aqui na varanda. Então, é nesse lugar que o Reed, a Dona Noêmia Varela, o Dewey, o Paulo Freire, a Ana May Barbosa e um tanto de gente agora, e um tanto de gente antes deles, acreditavam que a educação precisava dos livros, sim, mas precisava dos livros junto com isso, junto com olhar ao redor, perceber o que está ao redor e se colocar diante daquilo como produtor de conhecimento, produtor de sentido. Eu olho para isso e eu tento entender o que está acontecendo. Ou eu percebo que eu não vou ter nome para as coisas que eu percebi, mas ter sentido e ter percebido o que aconteceu já é alguma coisa e eu vou chegar em algum lugar com isso depois. Então, tá nesse lugar, né? E conhecer as artes também faz a gente ter que lidar com o diferente, sair um pouco daquilo que é buscar a padronização, tentar entender que as coisas podem ser diferentes, as pessoas podem escolher os seus caminhos de vida, estabelecer lógicas para a vida em sociedade, buscar novas lógicas comunitárias, por aí afora, né? Acho que a arte ajuda a gente a entender como a gente quer participar do mundo, assim. Então, isso é muito importante, fundamental e base para qualquer tipo de pensamento educativo, né? Para essa gente toda que eu amo e admiro, e é desses que eu estou falando. Aí tem outras pessoas dizendo outras coisas, que também precisam ser ouvidas, mas não dá tempo agora, né? Sim. Valquíria, obrigada. Francisca,
Tem uma pergunta, deixa eu só confirmar de quem é. Da Franciane, ela diz assim: as ações são sugeridas pelos artistas ou a equipe do educativo sugere a proposta, né? Eu acho que tem a ver com a curadoria aí dos convites dos nomes que estão associados às atividades, que conduzem as atividades. E também, ainda sobre essas atividades, eu queria que você falasse para a gente sobre a relação dos convidados com as exposições que estão em cartaz. Uhum. Então, ela acontece, a programação é muito diversa, né? E às vezes num tempo diferente, assim. Mas o que a gente mais gosta é quando é uma construção coletiva de um convidado, que a gente reconhece uma prática, e que às vezes é uma prática que se relaciona à exposição, ou é uma prática que se relaciona a uma data que a gente, com o Centro Cultural, está comemorando, né? E na maioria, em muitas vezes, e que é o que emociona muito a gente dessa aproximação, essas ações são construídas juntas, né? Em visitas do convidado ao Centro Cultural com a equipe educativa local, e que nessa convergência, né, do que eles praticam com a experiência dos educadores, de entender como é a dinâmica, quais são os públicos daquele lugar. Então tem um pouco de tudo, mas algumas vezes a prática do artista é tão pronta já, né, para aquela situação, que vem através de um espetáculo, através de uma oficina que a gente já viu ele fazendo em outro lugar, mas que a gente nunca perde esse momento de um encontro com o educador, que pode não só mediar aquela situação e, né, para o público que chega, mas que também possa reverberar nas práticas do próprio educativo. Então a gente entende que é uma contaminação também, né? Quando chega um outro artista, um outro curador, um outro pesquisador, porque a gente está falando de uma programação que são aulas também, né? Tem um laboratório de crítica que a gente também não apresentou, que vai junto com o processo compartilhado. Então, sempre a gente busca essa contaminação da nossa equipe, e a gente entende também que é uma equipe muito linda e que muitas vezes contamina esses convidados, né? Assim, porque ficam muito comovidos nos acolhimentos e em como pode transpor muitas vezes pessoas que não têm uma experiência com a educação e que que a gente coloca eles, né, com a ajuda dos nossos educadores naquele lugar, e que muitas vezes, na maioria das vezes, é bem lindo, assim, e eles ficam contaminados dessa situação também. Então acho que é uma via de mão dupla sempre. Obrigada, Francisca. Olha, gente, a gente já está encerrando o nosso tempo, está acabando, mas eu queria pedir, Valquíria, entre as perguntas aqui, alguns pedidos para você registrar os nomes dos autores das publicações que você citou. Se não conseguirmos fazer isso agora, a gente pode depois enviar todos esses links e conteúdos para os participantes, né, que se inscreveram. E aí deixar então para vocês uma última pergunta. Primeiro agradecer pelas fotos, as fotos do CCBB São Paulo, com gente, né, com as pessoas fazendo as atividades, é muito inspirador e nos dá esperança de que vamos retomar, né, todo esse momento aí de vivências e experimentação, que foi um conceito que uma das participantes perguntou. Eu acho que vivência e experimentação é justamente estar ali presencialmente, não só virtualmente, até porque as coisas se complementam, né? Os canais, os formatos de interação se complementam. A última pergunta, então, é sobre a expectativa de vocês para um momento posterior à pandemia do coronavírus. É uma pergunta que veio ao longo do dia nas nossas apresentações. Como vocês acham que as pessoas vão se sentir? Como incentivar as escolas e aumentar e dar orientações sobre segurança para a frequência em equipamentos culturais?
eu falo um pouquinho, depois a Val fala, de repente. Eu acho que é uma novidade, a gente está vivendo uma grande novidade, né? Assim, que a cada dia coisas são descobertas e a gente também vai assimilando um pouco, talvez de um outro jeito, uma nova prática de estar juntos, estando separado, né? Assim, para a gente que vem de uma prática do corpo a corpo, é um desafio muito grande esse lugar, que a gente não se vê, né? Assim, durante a minha fala eu percebi isso muito, que eu falando, eu estou compartilhando a tela, então eu só via as fotos, não via ninguém, era meio uma coisa assim muito solitária, então a gente está aprendendo a como encontrar esses corpos que não estão aqui na nossa frente, que a gente não pode tocar, mas a gente fica imaginando ainda, talvez, a experiência dos países que estão um pouco na frente da gente no tempo, né? Assim, que já viveram o que a gente está vivendo no começo da pandemia e que agora já estão se preparando para uma reabertura. Eu acho que a gente vai poder aprender muito com eles também, mas imaginando que vai ter um momento de estar junto com o espaço, né? Da gente aprender a respeitar esses espaços coletivos, assim, para a gente poder começar a habitar os mesmos locais, né? Porque tudo indica que vão ser processos, né? Assim, até a gente poder um dia ter o mesmo lugar de estar juntinhos e encostados e tudo. Então, a gente não sabe essa resposta. Eu não sei, talvez a Val saiba um pouco, mas é uma questão que me instiga muito, assim, desde como os meus filhos vão voltar para escolas, quais vão ser as nossas relações com as escolas, e eu acho que a gente tem que ir isso um pouco, espelhando nas coisas que vão acontecendo em outros lugares, dessas conexões que a gente tem, né? A Val tem muitas conexões de outros programas educativos em outros países e eu acho que é hora da gente pensar junto como pode ser esse meio do caminho, né? Assim, entre também usar esse momento, continuar usando dessas ferramentas que a gente teve que se apropriar nesse tempo agora, virtuais, eu acho que elas nunca vão deixar de ser usadas, né? Mas elas já eram muito usadas internamente para a nossa equipe, né? Para a gente tem um lugar também que para a gente trabalhar entre as 4 equipes, a gente já estava aqui muito, né? Mas é de um jeito diferente trazer essa ferramenta para o público e também de estar junto. Eu acho que vão ser descobertas aí para as próximas semanas. Eu fiquei com vontade de ouvir um pouco a Sá. Não sei se a Sá vai querer falar sobre isso. Não, O que você acha, Sá? eu acho que a gente ainda tem um tempo de entender e amadurecer tudo isso e a partir de trocas de experiências também com outras instituições e outros processos, né, de segurança. Mas acho que talvez a gente perceba muito mais o desejo desse lugar de estar junto. Talvez isso seja um grande, não sei se eu poderia dizer um ganho dentro de toda né, esse caos, essa condição, mas é justamente a gente perceber a importância, a potência e o grande lugar, né, que é um centro cultural, os encontros, o encontro. E entender que a comunicação e o processo virtual, ele vai estar junto a esse processo todo, né? Eu acho que as experiências que a gente vem tendo agora e amadurecendo tudo isso, também vão nos fazer entender esse processo de momentos de estar juntos, né, fisicamente, e dessa continuidade, dessa maturidade, desse reconhecimento do campo virtual, nesse novo processo que a gente está tendo agora. Então, acho que vai ser um meio do caminho. Um pouco isso. Eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente, assim. Eu fico pensando, por exemplo, até dentro da casa da gente, assim. Eu acho que a Valquíria, a conexão dela falhou. Samantha, Francis, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou escutando, acho que a Val
Tudo bem. Pode ter Nós travado. vamos, eu vou deixar uns recados, o nosso tempo realmente esgotou. Eu acho que a arte e educação é um assunto que a gente conseguiria falar um dia inteiro, a gente pode preparar depois esse momento, mais esse momento. Agradecer vocês, todas as perguntas serão enviadas para o programa CCBB Educativa para que vocês possam responder para as pessoas, tá bom? As palestras estão sendo gravadas, vão ser disponibilizadas no YouTube da Agência Galo e no YouTube do Banco do Brasil. Agradecer o empenho aí das equipes todas que viabilizaram esses momentos no dia de hoje. Mais uma vez, foi valioso encontrar virtualmente todos vocês, todos os participantes que dedicaram um pouquinho do seu tempo para esse momento. Que mais? A gente tem que dizer que as informações sobre programação, conteúdos digitais, serviços e links estão nas redes sociais do CCBB, do JACA, da Agência Galo. Então, é fácil encontrar. Peço que vocês respondam, participantes, essa pesquisa que vai aparecer aí na tela. Uma ótima noite. Quero dar os parabéns para o CCBB São Paulo novamente, 19 anos comemorados com sucesso. Nos encontramos em breve. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada a todos. Obrigada a todo Tchau, mundo. obrigada. Se cuidem e até logo. Até mais. Até. Nós vamos deixar a conexão por alguns segundos ainda, para quem puder responder a enquete. E em seguida a gente encerra para todo mundo, tá ok? Mas quem quiser desligar a câmera e sair, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.